É muito comum na TV, no rádio, na internet e dentro dos templos religiosos ouvirmos pregações, ouvirmos os tais pastores, os tais líderes religiosos pregando o que eles leem na Bíblia. Felizmente ou infelizmente, de uma forma ou de outra forma, eles estão, por assim dizer, pregando a palavra. Mas nós sabemos que muitos destes não pregam a palavra corretamente. Pregam a palavra, mas de uma forma deturpada. Em sua defesa, eles dizem que por certo ou por errado estão pregando a Cristo. E eles pegam o texto de Filipenses para dar maior legitimidade às suas pregações. E eles falam em alto e bom som: o importante é pregar a Jesus. Agora, se você não concorda, o problema é todo seu. Mas está certo o que eles fazem? Vamos ver então no texto de Filipenses, que trata justamente dessa temática. O texto de Filipenses, neste caso, é o capítulo 1, a partir do versículo 12, que assim está escrito: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo aqui falando de tudo o que aconteceu com ele, contribuiu, claro, para progredir o Evangelho de Cristo. No versículo 13, ele assim diz: De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. A guarda pretoriana era a elite do exército romano. E lá em Filipo, lá na cidade de Filipo, a guarda pretoriana daquele local e os demais sabiam sobre a prisão de Paulo por causa do Evangelho de Cristo. Era notório. E ele diz que isso contribuiu para a propaganda do Evangelho. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. De uma certa forma, a prisão de Paulo contribuiu para que os irmãos ficassem mais estimulados, ficassem mais motivados para pregar a palavra de Cristo com mais veemência. Ele aqui diz: é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Nem todos pregam corretamente, porque alguns tinham por motivação, tinham por intuito aproveitar esta prisão notória de Paulo para se promoverem. E eles, por inveja, sabe-se lá por quê ou de quem, pregavam a Cristo por inveja. E outros com rivalidade, porque um queria ter mais seguidor do que outro, um queria ter mais likes do que outro, um queria ter mais discípulos do que outro, mas outros o fazem de boa vontade. Tinha lá os abutres de plantão, como sempre tem, mas outros faziam corretamente, de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Os que pregavam de boa vontade faziam por amor, sabendo estes que Paulo estava incumbido da defesa do Evangelho. E aqueles, porém, que pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. É claro, tinham aqueles que pregavam por interesses pessoais, como tem hoje em dia, não de forma sincera. Na mente destes, eles pensavam que, desta forma, eles aumentariam o sofrimento de Paulo na prisão, colocando o chamado sensacionalismo religioso, colocando fermento, colocando fake news, colocando notícias falsas na prisão de Paulo, como acontece hoje em dia. Sempre aumentam um conto para ganhar o conto. Ele, Paulo, estava preso e ele não se importava com isso. Se pregavam por amor, se pregavam por isso, por aquilo. Ele disse: quem me importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Então Paulo estava preso. Ele tinha outras questões para resolver. Ele não iria se importar com isto. Uma vez que Cristo, de uma forma ou de outra, está sendo pregado, o que me importa? Ele disse. E ele disse mais, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Por que ele se alegrava? Porque ele estava certo de que, pela súplica e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em sua libertação. Porque a propaganda do Evangelho que estava sendo divulgada de uma forma certa ou errada, de uma forma fingida ou verdadeira, de uma forma sincera ou não, iria contribuir para ele ser liberto,
É por isso. E ele não concordou com as pessoas que estavam pregando errado. Ele estava aproveitando esta ocasião da prisão dele para dar uma legitimidade à sua prisão, porque ele foi preso por causa de Cristo. E qual é o crime que ele cometeu? Pregando a Cristo. Não estão outros pregando a Cristo? Ou por sinceridade, ou por amor, ou por fingimento, ou por inveja, ou por rivalidade, ou etc. Então, ele também deveria estar solto. Por isso que ele não se importava com as pregações que faziam de Cristo, porque de uma forma ou de outra forma, Jesus Cristo estava sendo pregado. Se com fingimento ou com sinceridade, para ele não importava, porque o que importava para Paulo é que ele ficaria alegre, pois pela súplica dos irmãos que acrescentavam suas pregações à prisão de Paulo, ele fala aqui, pelas súplicas de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Não está falando aqui o texto que os que pregam errado a Jesus Cristo seriam salvos. Em nenhum momento. O texto aqui está nos dando uma clareza de que as pregações que faziam sobre Cristo e acrescentando a isto as prisões de Paulo, resultaria na libertação de Paulo. Por isso que ele não se importava, porque ele estava preso e queria ser solto. Em nenhum momento este texto dá legalidade ou legitimidade para pregar errado o evangelho como se pregam hoje. Tanto é que Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pregar em nome de Jesus, expulsar demônios em nome de Jesus, fazer milagres de maravilhas em nome de Jesus, não quer dizer nada. Porque muitos naquele dia vão dizer para Jesus: mas Senhor, nós profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos maravilhas em teu nome. E aí, não somos salvos? Aí Jesus vai dizer assim: está escrito, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Esse negócio de pregar de qualquer forma, porque é melhor pregar certo ou errado do que não pregar, não cola. Usar Filipenses capítulo 1 para dar uma argumentação legítima de uma heresia não pega, é errado, é teimosia e burrice. Porque Jesus nunca conheceu essas pessoas como profetas, pregadores, expulsadores de demônios ou milagreiros de Jesus. Nunca conheceu. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele pega esse texto lá do Salmos capítulo 6, versículo 8, que está escrito: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. E para fechar com chave de ouro, muitos vão dizer: mas Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o magnânimo e magnífico Senhor Jesus Cristo, me ouve. Eu sou de Jesus. Não adianta chamar Jesus Cristo de Senhor e não fazer o que ele quer. Está escrito: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos digo? Lucas, capítulo 6, versículo 46. As palavras são inúteis se as atitudes não correspondem ao que você fala. Temos que fazer o que falamos e falar o que fazemos. Pegar Filipenses 1 para querer defender heresia e pregar de qualquer jeito o evangelho é errado, é gambiarra teológica. E isso, no reino de Deus, não cola. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.